Ó Santíssima, ó Piíssima, uma das mais belas melodias religiosas já escrita. Foi formulada por um dos maiores músicos de todos os tempos, Ludwig van Beethoven. Antes dele, outro grande da música, Wolfgang Amadeus Mozart, se apaixonou por ele e quis harmonizá-lo sem mudar uma linha melódica. A primeira publicação dessa canção ocorreu em Londres no ano de 1785. O título era A Oração dos Marinheiros Sicilianos. E no comentário dizia-se que eles normalmente concluíam o dia de trabalho cantando esse hino como oração, o vespertina. E o canto expressa a devoção a Maria. A primeira estrofe diz assim: Ó Santíssima, ó Piíssima, doce Virgem Maria, Mãe amada, incorrupta, ora por nós. Muito boa noite a você que acompanha a programação da Canção Nova. Nada mais meritoso do que numa semana como esta em que celebramos a Virgem Maria Aparecida, em que celebramos também exatamente num dia como este, 13 de outubro de 1917, a última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Obrigado pela sua companhia, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui mais uma vez, em mais uma noite. A de hoje é muito especial. Queremos falar sobre a poderosa presença da Virgem Maria na vida da igreja. E eu já recebo aqui, com muito prazer, o querido padre amigo François Costa, mais uma vez aqui conosco no Além da Notícia. E de modo particular, padre François, há uma atmosfera diferente quando a gente chega para falar de Nossa Senhora. E hoje a gente vai poder conhecer de sobremaneira muitos mistérios e o porquê que a Igreja Católica e que os católicos têm Maria em tão grande valor. Então vai ser especialíssimo para você também que quer conhecer tudo isso. Boa noite, padre François, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os que nos veem, nos escutam pela TV Canção Nova. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos a proteção de Nossa Senhora para conversar sobre ela, como diz aquele famoso texto, se eu não me engano está atribuído a São Bernardo de Claraval, Dignare me laudare te Virgo Sacrata, da-mi virtutem contra hostes tuos, que é uma oração para o início do programa, na verdade. Concedei-me louvar-vos, traduzo, concedei-me louvar-vos, ó Virgem Maria, dá-me o teu poder contra os teus inimigos. É uma boa oração para iniciar esse programa também. E a gente está precisando justamente de viver essa atmosfera assim de fé e cada vez mais nos tempos em que vivemos. Eu quero, com muita justiça, apresentar o padre François Costa, é doutor em teologia pela Universidade de Navarra, licenciado em filosofia, lecionou teologia no Institutum Sapientia, na Faculdade Católica de Anápolis, também na PUC de Goiás, no Seminário Interdiocesano de Goiânia e na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília. Atualmente é professor do Centro de Estudos Redentoris Mater de Brasília, nomeado pela Universidade Lateranense de Roma. É colaborador no site presbíteros.org e publicou 2 livros nos anos de 2019 e 2020 pela editora Cultor de Livros, cujos títulos são Jesus Cristo, o único Salvador, e a Igreja de Jesus Cristo, Eclesiologia Hoje. Padre, vai ser um prazer muito grande a gente poder ouvir coisas maravilhosas no dia de hoje, e nós vamos receber aqui também nesse programa muitos convidados. A gente já fez um programa mais ou menos nesse formato aqui no semestre passado, e hoje nós vamos receber neste programa, além do Padre François, amigos que vêm diretamente do céu, os santos, para que eles nos iluminem no conhecimento, no entendimento de quem é a Virgem Maria. Então vai ser realmente muito especial. Padre, para começar, eu quero citar já aqui São Luís Maria Grignon de Montfort, que diz assim: reconhecerão que ela, a Virgem Maria, é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Afinal, quem foi a Virgem Maria de Nazaré? A Virgem Maria de Nazaré foi uma judia, vou começar por aí. Nossa Senhora foi uma judia, chamava-se Maria. O nome Miriam tem vários significados. Um deles está no campo mais da graça, né? E princesa, soberana, quer dizer, um nome que tem aí várias raízes também. Judia, segundo a tradição, filha de Santana e São Joaquim, de Joaquim e Ana.
Uma jovem que cresce de maneira normal ali em Nazaré. Nazaré fica no norte, né, daquela região que nós chamamos de Terra Santa. É uma cidade pequena, era uma cidade muito pequena, hoje em dia já não é tão pequena, é uma cidade consideravelmente grande para aquela região, né? E ela cresce ali como uma criança, uma adolescente, uma jovenzinha bem normal, bem habitual. Pelo que sabemos, em torno aos 15 anos, 14, 15 anos, ela recebeu o anúncio do arcanjo São Gabriel, que lhe disse que ela seria a mãe do Salvador esperado há tanto tempo pelos judeus. Por sinal, as meninas, as moças judias, elas já tinham uma certa esperança de que talvez alguma delas ia ser a mãe do Messias. Isso já era uma expectativa generalizada na época, né? Agora, para se escolher a esta menina, a esta judia, a Maria de Nazaré, que o senhor aqui tão bem já mostrou de onde ela veio, havia algo muito especial nela e, de modo particular, na família dela. A forma como foi criada, a forma como foi educada. E imagino uma intimidade com Deus que era diferente das demais. Então, assim, há várias tradições. Nós não sabemos muito da vida de Maria até os 14, 15 anos aproximadamente, a não ser por textos não bíblicos, né? E, portanto, de historicidade, às vezes, um pouco até duvidosa. Os chamados evangelhos apócrifos, como o evangelho de São Tiago, que não entrou no número dos evangelhos canônicos, né? Que são Mateus, Marcos, Lucas e João, é uma fonte para saber algumas coisas sobre a Virgem Maria. Nós podemos acreditar, por um lado, na historicidade desses textos, porque realmente são textos muito antigos, mas, por outro lado, nós sabemos que esses textos, ditos apócrifos do Novo Testamento, às vezes eles estão um pouco contaminados com heresias do início do cristianismo e, de maneira muito especial, por uma que foi muito forte na época, chamada gnosticismo. De todas as maneiras, alguns dados nós sabemos de lá, e é que Maria, ela teria sido fruto de oração desse casal, Joaquim e Ana, porque era um casal estéril. Isso não é muito estranho na tradição bíblica, porque nós temos Sansão, que foi fruto de uma oração de um casal estéril, nós temos Samuel, que foi fruto de oração de um casal estéril, e nós temos São João Batista, que também foi fruto de oração de um casal estéril. Então, essa linha de Deus suscitar grandes homens a partir de casais que não podiam ter filhos faz parte, parece que, da maneira como Deus tem de mostrar que Ele age onde o homem já não vê mais possibilidade, né? E Deus parece que é especialista nisso, hein? Exatamente, exatamente. Eu só quero voltar aqui numa coisa, o contexto histórico. O senhor estava contando o contexto histórico, eu lhe interrompi agora há pouco. As meninas daquela época, as famílias daquela época aguardavam, portanto, ansiosas qual seria aquela escolhida para a missão que Deus teria aqui na Terra para uma mulher? É isso mesmo, Mas né? eles tinham tal consciência? Tinham, porque as profecias do Antigo Testamento são muito claras que que viria o Messias, né? Por exemplo, a gente lê em Gênesis 3,15, já está escrito que virá uma mulher e o descendente da mulher. Isaías capítulo 7 fala também do Emanuel, né, que viria. Miqueias capítulo 5 chega a descrever, inclusive, que é em Belém da Judéia que nasceria o Messias. Deus, né? Isso não estava claro porque a gente lê aí em Isaías os capítulos, aí a partir do capítulo 49 de Isaías até o 55, parece que nós estamos lendo o Evangelho da Paixão. Então, quer dizer que está muito claro que o Messias viria. Agora, que ele é Deus, isso parece um absurdo para o judeu. Que ele possa ser o libertador, isso está muito claro. Que ele vai fazer uma obra maravilhosa, semelhante à dos profetas anteriormente vindos, também está muito claro. Quer dizer, que o Messias vai vir, está claríssimo. Qual é a natureza desse Messias, nada claro. E, portanto, e que sabem que essa é a solução para Israel. Agora, quem vai ser a mãe, então, pode ser qualquer uma. Então, existia mesmo essa expectativa. Qualquer moça
virgem poderia ser a mãe do futuro Messias de Israel. E a verdade é que o Messias era Deus, não é? E já eu quero chegar aqui numa pergunta fundamental para tanta gente, especialmente os nossos irmãos protestantes e tanta gente que também, como eles, não compreende ainda. Mas Maria é a mãe de Deus? Espera aí, já a gente chega lá. Antes eu quero chamar outro convidado aqui no programa. Santo Agostinho, que dizia assim: a admirável santidade de Maria é fruto da graça de Deus que a acumulou em vista da sua missão. A Virgem Maria representa o que de mais digno, puro e inocente poderia oferecer esta nossa terra a Deus, a fim de que o Filho de Deus se dignasse baixar até ela. Quanta sabedoria Deus também semeou nos corações dos homens para falar, para explicar tudo isso, né? O mundo estava preparado para receber o Messias. Houve uma preparação de séculos que finalmente chega, olha, é o momento. E tem que ser de uma virgem. Então, quer dizer, Maria não é assim um acidente na história da salvação. Não é uma coisa assim que poderia ser, ou que também a gente poderia relativizar esse assunto, poderia ser qualquer mulher, poderia ser outra mulher, com outro nome de Maria. Não, isso daqui, se a gente fizer uma análise tranquila pela Escritura e fora das Escrituras, Deus projetou dessa maneira. Desde o ventre materno, Maria é consagrada. Um dos dogmas professados pela Igreja é este, da Imaculada Conceição. E eu gostaria que o senhor explicasse isso. O Papa Pio XI, numa bula do ano de 1854, ele estabeleceu um dogma para o mundo católico. Maria foi concebida sem pecado original. Como isso é possível? Como entendermos? Quando eu falo que Maria foi redimida por antecipação, eu estou numa lógica semelhante da Quinta-feira Santa. Então, assim como a Eucaristia ela é instituída com um conteúdo que vai começar a acontecer só no dia seguinte, ou seja, o conteúdo da sexta, sábado e domingo, ele é colocado de maneira sintética na quinta-feira, um dia antes. Não há nenhum problema para Deus também utilizar o conteúdo da salvação, que é a paixão, morte e a ressurreição de Jesus, e antecipá-lo em Maria, né? Ok, mas como foi feito isso? Acho que é a mesma lógica, digamos assim, intrabíblica, que nós temos em vários outros momentos, aparece também na Imaculada Conceição. Deus como que aplica o conteúdo em Maria de uma realidade que ainda vai acontecer. Para Deus não há problema, porque Deus não tem passado nem futuro. Deus é um eterno presente. Então todas as coisas já estão sempre presentes diante da mente de Deus, diante do coração de Deus. Então ele pode aplicar realmente, né? Esse é o mistério da Imaculada Conceição. E esse entendimento é ao qual somos chamados, porque para Deus não há limites. Mas o nosso entendimento é limitado, Exato. Mas para Deus não há limites. Exato. Mas vamos lá. Vou chamar aqui agora outro convidado no programa de hoje, Santo Agostinho. Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus. E aqui entra agora o conceito Mãe de Deus. Eu volto na história. Concílio de Éfeso, ano 431, é outro dogma da Igreja. O título Mãe de Deus não significa que Maria, de alguma forma, existiu antes de Deus ou criou Deus, mas que Maria deu à luz Jesus, que é totalmente Deus e totalmente humano. Como é que a Igreja explica esse conceito da Mãe de Deus? Theotokos, não é? É o termo grego. É isso mesmo. Então, na verdade, esse concílio de Éfeso do ano 431, mais do que ser um concílio mariano, ele foi um concílio cristológico, porque houve um bispo herege chamado Nestório, um bispo que era católico, depois vai ser excomungado, que era o patriarca de Constantinopla, a famosa Constantinopla. Esse bispo havia dito que Jesus Cristo ele tem duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. E dizia esse bispo que as duas pessoas de Cristo se unem numa terceira pessoa, de tal maneira que Jesus não só seria esquizofrênico, mas seria três vezes estranho, né? Então, a Igreja achou aquela teoria muito esquisita, né? E foi São Cirilo de Alexandria, que também era bispo de Alexandria,
que resolveu combater o bispo de Constantinopla. É uma guerra de duas mitras, né? Digamos assim. O bispo herege contra o bispo certo, né? E os dois começam a debater e esse assunto chega, o Oriente todo fica realmente numa grande revolução naquele assunto e então levam essa questão a uma grande reunião para resolver o tema sobre Jesus. Só que os padres do Concílio de Éfeso, e juntamente com São Cirilo, entendem o seguinte, que, na verdade, Jesus Cristo não tem duas pessoas. Ele é a pessoa divina, né? Que, portanto, como pessoa divina, já tem a natureza divina. Aqui, o conceito de pessoa e natureza é um conceito que a gente precisaria aprofundar bastante, mas, em princípio, vale, para não delongar demasiado, né? Então, existe a pessoa divina, porque em Deus há três pessoas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus, então já é natureza divina. Só que essa pessoa assumiu a natureza humana. Pois bem, aqui entra Maria. Enquanto Deus e natureza divina, Jesus, ou seja, o Filho de Deus, é filho desde toda a eternidade. Aqui Jesus não tem, nessa primeira consideração, o Filho de Deus não tem mãe, só tem pai. Mas a partir do momento em que ele resolve assumir uma natureza humana, então é em Maria que ele é gerado. A palavra Theotokos, que é uma palavra grega, mais do que mãe de Deus, significa geradora de Deus. Maria é geradora de Deus, não no sentido em que Deus foi gerado desde toda a eternidade em Maria, mas Maria é geradora de Deus, enquanto que este Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quis, nas entranhas puríssimas da Virgem Maria, gerar a sua natureza humana. Então, Maria é mãe de Deus, porque quem é gerado nela? Ora, o Filho de Deus. Mas desde que ponto de vista? Desde o ponto de vista da natureza humana. É mãe de Deus, considerando a natureza humana gerada nela, né? É nesse sentido que nós dizemos que ela é geradora de Deus. Porque quem foi gerado já existia desde toda a eternidade. Ela não gerou Jesus desde o ponto de vista da divindade, mas ela gerou Jesus desde o ponto de vista da humanidade. E essa resposta mariana digamos assim, um tapa na cara, na mão naquele bispo herege. Porque o que os padres estão dizendo a declarar Maria como mãe de Deus? Estão dizendo o seguinte, olha, você está muito errado porque você não conseguiu entender a diferença entre pessoa e natureza. E, além do mais, nós não estamos falando aqui de duas pessoas, estamos falando de uma pessoa em duas naturezas. Quer dizer, a dualidade se dá na natureza e não na pessoa, né? Isso é um tema, assim, bastante forte, né? E é impressionante como, em todos os tempos, a verdade precisa ser sempre defendida, iluminada, para ser enxergada. É isso, né? Gente, olha, eu sei, é um programa denso, de uma riqueza encantadora, e já a gente vai entrar em outros mistérios sobre a poderosa presença da Virgem Maria na vida da igreja nesses milênios todos. E também eu quero falar daqui a pouco sobre o que aconteceu com ela a partir do momento da consciência de sua escolha, coisas maravilhosas na vida de Maria. Vamos para o intervalo, voltamos já. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Estamos ouvindo a oração do Ângelus, agora bem cantada. É atribuída ao beato Papa Urbano II, que governou a igreja de 1088 a 1099. É uma tradicional oração que se reza 3 vezes ao dia e que foi iniciada pelo rei Luís XVI da França em 1472. O Ângelus, e que beleza! Todos nós, naturalmente, imagino, conhecemos, e tão bem cantada assim, a gente também vai lá nas alturas. Voltamos aqui com o Padre François Costa, nesse programa tão especial, falando sobre esta poderosa presença da Virgem Maria na vida da igreja. Eu quero entrar num outro mistério maravilhoso. Nossa Senhora, depois de receber o anúncio, a oração do Ângelus aqui tão bem narra isso, a gente canta tão bonito isto. Ela resolve ir visitar sua prima Isabel, que estava grávida, e chega ali, nós temos 2 momentos para que a gente possa refletir. Primeiro,
a atitude serviçal de Maria, a caridade de Maria, mas segundo um mistério que acontece no encontro entre as duas. O que há de grande ali naquele momento? É interessante a oração do Ângelus, porque, bom, o costume atual, eu aproveito para fazer um apelo aos nossos telespectadores, que se não conseguem rezar o Ângelus às 6, ao meio-dia e às 6, pelo menos escolha aí o horário do almoço, por exemplo, para rezar o Ângelus todos os dias, porque isso marca um antes e um depois no dia, porque o cristão normalmente faz a oração da manhã e a oração da noite, e parece que o meio fica sem nada, né? Então acho que o meio-dia poderia ser uma dica legal. Com relação à visitação de Maria Santíssima, é impressionante como Isabel fica sabendo de umas coisas misteriosas e de maneira misteriosa, né? Porque assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre e então a partir daquele momento Isabel manifesta uma alegria sobrenatural tremenda, né? É bonito ver como, sem Maria falar para Isabel, ela intui o mistério que está acontecendo na Virgem Maria, isso por um lado, e é bonito também ver o efeito da presença de Jesus que está na barriga de Maria, no efeito em João Batista, que está ali na barriga de Isabel. Inclusive, há uma tradição, não é dogma da igreja, mas há uma tradição que diz que foi neste momento que João Batista ficou livre do pecado original, né? Ou seja, entre aspas, o batismo do João Batista teria sido nesse momento, quando ele exulta de alegria nas entranhas de Isabel, por efeito da voz de Maria e pela presença de Cristo na barriga, nas entranhas puríssimas da Virgem Maria. A gente não pode carimbar essa afirmação, né? Mas é impressionante como Isabel fica sabendo de umas coisas, como João Batista se comporta, o bebezinho João Batista, como tudo assim acontece numa esfera muito sobrenatural. De repente Maria começa a dizer umas frases assim que se vê que é uma bela síntese da Sagrada Escritura. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito, né, exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Inclusive assim, há frases ali, por exemplo, tem uma lá que se não fosse dita pela Virgem Maria, pareceria ser o cúmulo do orgulho na boca da mulher mais humilde da face da terra, que é quando ela diz, ó, doravante, de hoje em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita. Se essas palavras não fossem ditas pela mais humilde de todas as mulheres, que é a Virgem Maria, eu diria que é o refrão do orgulho, né? Porque você mesmo falar sobre você mesmo, que você vai ser assim, exaltado e falado por todas as gerações, é uma coisa impressionante, né? Agora, impressionante como também no início da mesma oração, quão baixo ela se coloca. Sim. E reconhece que sim, Deus a tirou de um nada, né? Sim, porque a humildade é andar na verdade, né? Então a gente reconhece a nossa pequenez e ao mesmo tempo reconhece as maravilhas de Deus na própria vida. Quando a pessoa tem essa lógica de andar na verdade, ela não tem medo de reconhecer a sua pequenez, mas também reconhecer as grandezas de Deus na própria vida. Isso é bonito, muito belo. Eu quero trazer aqui uma frase de São Luís Maria Grignon de Montfort, é mais um convidado que a gente vai trazer aqui ao programa, que ele diz assim: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. A partir dessa citação, eu quero emendar aqui uma pergunta. O nascimento de Jesus, ele estabeleceu uma unidade entre a história humana com o reino de Deus por meio de uma mulher. E que sentido traz o Filho de Deus encarnado no seio de uma família e veio para reinar no mundo? A família é o ambiente natural, habitual, no qual uma vida pode ser gerada e pode ser educada. Por isso também a Igreja Católica, ela tem uma defesa muito grande da virtude da castidade, da virtude da santa pureza, porque a vida sexual de um casal tem como finalidade a procriação e a educação da prole, né? É verdade que de uns tempos para cá inventou-se uma série de métodos anticoncepcionais para cortar as asas da vida humana, né? No entanto, é como diz Jesus em Mateus capítulo 19, no início não foi assim,
Quer dizer, é importante que haja um contexto para gerar e para educar a prole. E a família natural é esse espaço. Então, Deus não quis, quer dizer, essa é uma invenção de Deus e Deus não quis excetuar-se disso aí. Ele mesmo quis seguir os padrões que ele mesmo colocou como norma e uma norma que vem como lei da própria criação, né? Então, é importante seguir o curso natural, a lei natural das coisas. Então, o projeto original de Deus. Exatamente, exatamente. Agora, para que tudo isso acontecesse, existe um outro dogma também que nos faz refletir bastante. O dogma da virgindade perpétua de Maria. É tudo envolto num grande mistério, não é? E este dogma, o que ele pode e como ele pode ser iluminado para o compreendermos. Maria, então, é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Essa é a enunciação do dogma. Inclusive, esse dogma, às vezes a gente encontra uma certa dificuldades para explicar hoje em dia, mas eu queria dizer que uma parte do protestantismo luterano o aceita, hein? E uma parte do anglicanismo também o aceita, como dogma, inclusive. Porque os nossos antigos padres, eu estou pensando aqui em Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Lyon, que são santos aí do século I, do século II, do século III. Grandes sábios na vida da igreja. Eles diziam o seguinte: olha, um dos mistérios que ficou oculto no silêncio de Deus é a virgindade perpétua de Maria. Por quê? A virgindade perpétua de Maria, ela expressa no tempo aquilo que existe na eternidade. Vamos ver. Na eternidade, o Filho é gerado pelo Pai como um ato de inteligência. Por isso nós chamamos o Filho de Verbo, Logos em grego, é isso, a palavra, né? Que a palavra é uma coisa que é concebida na mente, né? São João chama o Filho de Deus de palavra. Então, como se gera uma palavra? Inclusive nós, quando geramos um conceito, é uma geração espiritual porque brota de uma faculdade espiritual chamada inteligência. Uma palavra é gerada por um ato de inteligência, e esse ato de inteligência é espiritual. Quer dizer, a geração eterna do Filho de Deus é totalmente espiritual. Então, a virgindade perpétua de Maria expressa no tempo aquilo que é na eternidade. Ou seja, para uma geração espiritual na eternidade, como diz a Escritura, nós somos imagem e semelhança de Deus. A projeção dessa imagem no tempo de uma geração totalmente espiritual é a virgindade perpétua de Maria. Quer dizer, a virgindade perpétua de Maria no tempo expressa aquilo que é do Filho de Deus desde toda a eternidade. Então, existe uma correlação entre o tempo e a eternidade, quando a gente fala que no tempo, Maria, existe o mistério da virgindade, que é como essa espiritualização da sexualidade de uma maneira impressionante, na virgindade perpétua de Maria, que expressa a espiritualização da processão do Verbo divino da mente do Pai, né? Então aqui nós temos como que uma necessidade teológica que se expressa, olha, não pode ser que aquilo que é tão espiritual na mente do Pai se expresse de maneira tão carnal no tempo do mistério da encarnação. Essa correlação aqui, ela tem uma importância tão grande que os nossos padres, por exemplo, como eu citei aqui, Santo Inácio e São Policarpo, ele dizia: há um silêncio que ficou oculto, há um mistério que ficou oculto no silêncio de Deus, que é a virgindade de Maria. Meu Deus, quanto mistério e quanto é grande tudo isto. Vou acelerar aqui para chamar mais outros convidados no programa. São João Paulo II dizia assim: permanecei na escola de Maria, escuta a sua voz, segui os seus exemplos. Como ouvimos no Evangelho, ela nos orienta para Jesus. Fazei o que ele vos disser.
E como outrora em Caná da Galileia, encaminha ao Filho as dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas. Aqui já entramos no quão Maria se torna também importante para a humanidade. Ela aqui já assume um outro papel, dado por Deus, confiado por Deus, que é o de poder interceder. Isto também é algo que o mundo não católico não compreende tanto, mas é importante a gente falar. Exatamente certamente, por isso. Certamente. Mas assim, eu gosto muito, eu penso assim, que as Sagradas Escrituras, elas se autoexplicam frequentemente, né? Então, quando a gente vê, já no Antigo Testamento, a autoridade de Abraão, Isaque e Jacó, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por que chamar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó? Isso está muito presente no Antigo Testamento. Ora, porque é o Deus dos pais, né? E a gente lembra que, inclusive, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. E se de fato houvesse 10 justos em Sodoma, a cidade não seria destruída porque Abraão negociou com Deus, né? A gente nota também nos textos dos Macabeus que Judas oferece um sacrifício pelos mortos, confiando que esse sacrifício seria intercessor por aqueles mortos, né? E a gente vê também que, inclusive, em algum momento, a confiança que Saul tem na profecia o leva a fazer uma coisa errada, que é invocar o espírito de Samuel, né? Quer dizer, o mundo bíblico está mostrando que sim, existe uma comunicação entre aquelas pessoas que já morreram e aquelas pessoas que estão vivas, entre as pessoas que estão vivas, entre Deus e o homem. Quer dizer, no fundo, a realidade da história da salvação é uma realidade de comunicação, de diálogo, isso está nas entranhas das Sagradas Escrituras. Então, consequentemente, que problema teria que Maria fosse intercessora? Isso é tão forte na vida da Santíssima Virgem Maria que João capítulo 2, Jesus resolve adiantar a sua hora de fazer milagres. Ainda não é a minha hora, não chegou a minha hora, diz ele lá. Mas mesmo assim ele faz o milagre acontecer, mesmo que não fosse a hora dele, né? Então a gente percebe que na história da salvação existe de fato uma realidade intercomunicativa, não só entre os vivos, mas entre os vivos e os mortos. Então, seria desconhecer as Escrituras, não entender isso que a Igreja Católica no futuro vai chamar de creio na comunhão dos santos. Eu ia chegar nessa pergunta e, ao mesmo tempo, eu emendaria. Recentemente, a gente teve aquele evangelho que fala do pobre, do rico, Lázaro e do pobre, não é? E que ali Deus fala que não há comunicação entre os vivos e os mortos. Como é que se entende exatamente isto? Então, na verdade, não é que não haja comunicação, porque, de fato, aquela parábola está mostrando a comunicação, né? Se a gente observar bem, o rico, ele está falando com Abraão sobre Lázaro que está no seu seio. Quer dizer, a gente está vendo que comunicação existe. O que não existe é essa realidade de que os daqui possam passar para aí e os de lá, daí, possam passar para aqui. Ou seja, o inferno é eterno e o céu é eterno. Esse tipo de comunicação, que uma pessoa que foi condenada ao inferno passe aí para o céu, isso não existe. E nem ao contrário. Esse tipo de comunicação não. Quer dizer, existe, o máximo que a gente poderia dizer aqui é que sim, existe uma comunicação, mas que existe também o limite da comunicação, o limite do diálogo, né? Quer dizer, chega um momento em que as coisas se estabelecem e se fecham firmemente. Mas isso é um momento escatológico, o momento do fim, né? Até lá, os seres humanos podem se comunicar. Até lá, inclusive, Deus, ele quis que, não que as pessoas condenadas fossem para o céu, que os do céu fossem para o inferno, mas, inclusive, em alguns exorcismos, é impressionante isso aí, né? Alguns exorcistas contam que, em algum momento, almas de condenados, né, de alguma maneira se manifestaram durante os exorcismos, né? Para ver como essas comunicações não é só entre os seres humanos, não é somente entre
entre as almas do purgatório e os santos, né? Teve santos que recebiam visitas das almas do purgatório, né? O famoso São Nicolau, o padroeiro das almas, né? Agora, há um limite dessas comunicações, sim. Há um limite para a intercessão da Virgem Maria? Ora, enquanto criatura, evidentemente sim, mas ao mesmo tempo, como Deus lhe agraciou tanto, nós a chamamos de onipotência suplicante, porque é tão forte, quer dizer, como é que Jesus negaria algo à sua mãe, se é uma mulher que não tem pecado original, não pensa maldades, só quer o bem, e além do mais é a mãe dele? Quer dizer, junta-se Maria uma série de fatores que, assim, é impossível que Jesus não atenda às preces de Maria, por isso a tradição católica a chama de a onipotência suplicante, porque se nela houvesse alguma maldade, nós poderíamos dizer, então tem um limite aqui. Se ela houvesse uma espécie de, passasse uma nuvem no seu conhecimento, sim, teria um limite. Se em Maria ela não fosse a mãe de Deus e depois o próprio Deus não teria instituído um mandamento chamado honrar pai e mãe, né? Então tem uma série de motivos que faz, puxa vida, Maria é onipotência suplicante, é diferente a intercessão dela. Tá bom, não é uma coisa infinita, não é Deus de jeito nenhum, mas é diferente. Vamos seguindo aqui, vou chamar mais um convidado. Agora a gente chama aqui São João Paulo II, que diz assim: ao pedir ao discípulo predileto que tratasse Maria Santíssima como sua mãe, Jesus instituiu o culto mariano. E aqui eu vou para a Rainha dos Apóstolos. De fato, ela também já, a partir de quando Jesus, ali ao pé da cruz, a entrega como aos cuidados de João e, consequentemente, João aos cuidados de Maria, ela passou, de fato, a ser ali a grande intercessora e rainha. Foi naquele momento? Eu diria que não, porque, assim, quando Maria recebe o anúncio do anjo, ali ela já tem, nas suas entranhas puríssimas, na sua barriga, ela já tem, digamos assim, o conteúdo para apresentar as nossas súplicas ao Pai, né? Vamos ver. Antigamente, quando a gente, essas pessoas mais simples, antigamente, quando fazia um pão de queijo em casa, então fazia questão de levar um pouco para a vizinha, ou um bolo, alguma coisa, e levava uma vasilha, né? Na vasilha. Quando a vizinha que recebeu esse dom queria devolver a vasilha, ela devolvia com outra coisa dentro. Quer dizer, o agradecimento tem que ter conteúdo, não é assim dizer simplesmente obrigado. O agradecimento para os antigos, por exemplo, ontem não, quando foi? Foi domingo passado, né, que nós escutamos o evangelho, a primeira leitura de Naamã sírio, né? E Naamã sírio, depois que ele fica curado, o que ele faz? Posso te oferecer um presente, Eliseu? Eu quero te dar um presente. E os presentes orientais são ouro, é diamante, é coisa gigantesca. Não é assim um quadrinho de Nossa Senhora, não é coisa grande, né? E Eliseu fala, não precisa. Mas interessante que é preciso que a intercessão, digamos assim, a amizade que provoca essa intercessão tem que ter conteúdo, a gratidão tem que ter conteúdo. Então, eu diria que Maria ela já se transforma em grande intercessora quando ela tem conteúdo. E o conteúdo é o mistério da encarnação. Ali já está... A gente poderia até ir antes, né? Poderia até ir antes porque a Virgem Maria, como ela é Imaculada Conceição, ela já leva na vida dela a ação da redenção. Então, a gente poderia até, inclusive, ir antes, né? Mas para ser bastante histórico, identificável, para identificar historicamente, eu diria que ali na encarnação, Maria Santíssima já tem todo o conteúdo, está dentro dela aquele conteúdo, né? Ela pode dizer tranquilamente, por Jesus Cristo nosso Senhor, amém, né? Está dentro dela o rei, portanto, Exato, está também então, ser rainha. Exato. Uma última frase que eu vou pedir aqui à nossa equipe que põe ali é de São Pio de Pietrelcina, e um comentário breve sobre a beleza desta frase que diz assim: lembre-se de que você tem no céu não somente um pai,
mas também uma doce mãe. Que bonita frase. Belíssimo. E além do mais, mostra que no céu nós vamos ser família, né? Nós somos família. Deus é nosso Pai, Maria é nossa mãe e nós somos os seus filhos. Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, né? E o Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus e como o Filho é Deus, o Espírito Santo é como que essa alma propulsora de toda essa família, né? Dos filhos de Deus. O céu é uma família. Muito bem. Olha, gente, nós vamos para o intervalo. Na volta, eu quero falar sobre... Vocês estão falando tanto aí de Nossa Senhora. Como é que a gente explica a questão da idolatria? O que vem a ser idolatria? Não é? Nós vamos, portanto, daqui a pouquinho... Só para causar um pânico, sim, pois não. Eu queria dizer uma coisa. Se a Igreja Católica não proibisse a idolatria, eu seria o primeiro idólatra da Virgem Maria. Mas isso no próximo, né? Até já. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. E você está acompanhando aí o canto da Salve Rainha. Existem muitas histórias sobre a origem desta que é uma das mais populares orações da Igreja Católica. E muitas pessoas são indicadas como possíveis autores do Salve Rainha. Existe até quem sustente que seria um hino dos combatentes da Primeira Cruzada. Mas o mais provável é que tenha sido mesmo composta pelo monge alemão beneditino Hermann Contrat, no ano 1050. Portanto, a gente conheceu aqui mais uma belíssima canção. Vamos lá, seguindo aqui em nosso programa. Padre François, a gente volta aqui agora com mais um desafio. A gente terminou falando sobre idolatria, então já vamos começar falando disso, não é? O que vem a ser a idolatria? Então, a idolatria é reconhecer que uma criatura seria o Criador. Por isso que eu impactava no bloco anterior, dizendo que eu seria o primeiro idólatra da Virgem Maria, porque eu me lembro de Apocalipse, no capítulo 22, quando o anjo termina de mostrar as visões, né, para São João, e diz o texto bíblico no Apocalipse 22, e eu prostrei-me para adorá-lo. E o anjo fala, não me adores, sou uma criatura como você. Quer dizer, a visão do anjo impacta tanto João, o discípulo amado de Cristo, que ele pensa que ali está diante de uma realidade para adorar. E ele já está se prostrando quando, não faz isso não. Né? Agora, se um anjo impacta tanto a visão de São João, como não impactará a visão não de um anjo, um servidor simples de Deus, mas a visão da Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, coroada, belíssima, nenhum pecado. Deve ser uma coisa tão poderosa que, assim, ainda bem que a Igreja Católica proíbe a idolatria, porque os homens no passado, olhando para o sol, achavam tão magnífico o sol que começavam a adorar o sol, entendeu? É que a Virgem Maria e São João confunde o anjo. E é João, né? Agora, eu que não sou nem João, diante do esplendor da Virgem Maria, claro que eu adoraria. Aí Nossa Senhora teria que dizer para mim, não faz isso não, né? Que é o que Nossa Senhora fez em João capítulo 2, né? Quando o pessoal está assim apostando nela, fazer o que ele vos disser, porque ela nos encaminha sempre para Jesus. Não há nenhum perigo de ser idólatra perto da Virgem Maria, porque ela é a primeira a dizer, façam tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora é um caminho seguro rumo a Deus. Seguindo aqui, deixa eu tratar agora de mais alguns dogmas aqui, vou pegar mais um deles. Ela foi assunta ao céu e lá foi coroada como rainha, está de corpo e alma no céu, nos ensina a Igreja. Esta condição sob a qual Nossa Senhora foi elevada ao céu, como nos ensina a Igreja, é explicada com que base? Então, a base são vários textos, mas de maneira muito especial se costuma pegar muito o Apocalipse no capítulo 12, quando diz que a mulher foi arrebatada, né? E lá apresenta-se a mulher que tem um filho. É uma mulher gloriosa, não fala que é Maria. A exegese habitual, a interpretação habitual da Escritura, em primeiro lugar, tende a interpretar essa mulher como a Igreja e
em segundo momento, como Maria. Na verdade, Maria e a igreja estão muito unidas, né? Porque assim como Maria tem Jesus Cristo em si, assim a igreja tem Jesus Cristo em si. O que a igreja dá é Cristo. O que Maria nos dá é o seu Jesus. Então a igreja e Maria estão muito unidas. Pois bem, o Apocalipse 12, sem dúvida alguma, é uma das passagens mais fortes para apoiar o dogma da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma aos céus. É verdade que há muitas coisas na tradição católica, inclusive o dogma da Assunção, que nós não vamos encontrar essa palavra lá dentro, Assunção, tal qual. Não existe essa palavra aplicada à Virgem Maria nas Escrituras. Mas assim, também, eu não sei, Ronaldo, se a gente pegar um microscópio, né, e focar bem, assim, logo após, alguns minutos após a fecundação do óvulo e do espermatozoide, você ainda não vai ver os dois olhos do bebê, né? Porque as coisas têm que acontecer de maneira embrionária, né? Isso a gente pode pensar na vida humana, né? Depois de um tempo você vai ver os dois olhinhos formados, né? Isso tem que acontecer na questão do início do universo. É super lógico que haja um átomo primordial que se exploda e a partir daí formem-se planetas e etc., né? E também nas Sagradas Escrituras. O que é a Sagrada Escritura? É como que o embrião, né? Um embrião. E a tradição da igreja, meditando as Escrituras, vai descobrindo os mistérios implícitos, não só no texto, mas inclusive nas entrelinhas. É a meditação da igreja durante 2000 anos que vai descobrindo os grandes mistérios da fé. Só Maria teria sido assunta ao céu? Bom, a gente só pode afirmar aquilo que nós sabemos com certeza. Com certeza nós sabemos que agora mesmo no céu estão Jesus e Maria. Jesus porque ele ressuscitou, né, então está com o seu corpo. E Maria porque ela foi assunta ao céu. E é um dos dogmas mais fáceis de se entender, porque no fundo é mais uma antecipação de Deus, que também nós estaremos no céu um dia com os nossos corpos, se assim nos salvarmos, né? Então, alguns falam que São José estaria, né, tal, mas assim, já claro, a devoção e o amor a São José levou algumas pessoas. São José também deve estar. Bom, isso já é uma questão amplamente discutida, não é dogma da igreja. Poderia ser? Poderia, né? Mas assim, eu acho que as coisas de fé não devem ser levadas simplesmente pelo afeto, né? Tem uma inteligência da Escritura e da tradição por trás daquilo que a igreja afirma em cada momento. Poderia ser que a gente continuasse essa meditação da Escritura e daqui a 2000 anos a gente proclamasse São José em corpo e alma ao céu? Poderia ser, só que teria que ser uma meditação lenta ainda, né? Vamos seguindo aqui, eu tenho mais outro assunto e outro convidado para receber aqui, São Francisco de Sales, que diz o seguinte: na devoção a Nosso Senhor, nasce a de sua mãe. Ninguém pode amar a um sem amar o outro. E aqui eu já quero emendar, nesta belíssima frase de São Francisco de Sales, a pergunta: como é que se deu o nascimento da devoção à Virgem Maria nos primeiros séculos do cristianismo e como essa devoção foi transferida de geração em geração? Pois bem, logo no início dos Atos dos Apóstolos, se conta que os apóstolos estavam no cenáculo e diz explicitamente, com Maria, a mãe de Jesus, né? Isso está muito claro ali. Depois também a gente vai vendo que quando Paulo, apóstolo, ele fala do mistério de Cristo, ele lembra que esse mistério de Cristo está associado ao mistério da Virgem Maria. Gálatas 4, de 4 a 5. Quando vê a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. O apóstolo não se esquece da presença de Maria no mistério de Cristo. Depois a gente continua e São João, por exemplo, no capítulo 2, no Evangelho de São João, no capítulo 2, ele mostra já a importância da intercessão da Virgem Maria. O primeiro milagre de Cristo é feito pela intercessão da Virgem Maria, coisa que não aparece nos outros evangelhos, quer dizer, o Evangelho de João é posterior aos outros três e é um desenvolvimento já dos outros três, é uma meditação nos outros três. Por isso o Evangelho de João é tão diferente dos outros três, né? Porque está vendo a igreja que vai meditando os mistérios, que vai progredindo. Era um embrião, agora São João já está um pouquinho avançado.
Depois, a presença de Maria aos pés da cruz, né? Também é muito impressionante como ali João encontra nele como que figura de uma igreja que é cuidada pela Virgem, que é cuidado pela Virgem Maria, né? E aí a gente vai, Apocalipse 12, João aprofunda mais na figura da mulher e assim sucessivamente. Logo no início do cristianismo, talvez uma das pessoas que mais influenciou para a devoção à Virgem Maria foi Santo Irineu de Lyon, que é ali do ano 180, 190 depois de Cristo, parece que ele morreu no ano 202, Santo Irineu de Lyon. Na obra Contra Todas as Heresias, Adversus Hereses, que assim se chama, ele já fala, ele coloca uma série de paralelismos entre Eva e Maria, de tal maneira que Maria seria a nova Eva. E ali ele estabelece uma série de princípios a partir dos quais a igreja vai continuar desenvolvendo os chamados dogmas marianos, que são 4, né? Que nós já tratamos deles aqui, que é a maternidade divina, a Imaculada Conceição, a Assunção da Virgem Maria e a virgindade perpétua, né? Então, esses 4 dogmas encontram sua fonte nas Sagradas Escrituras, mas é Santo Irineu de Lyon, com essa obra Contra as Heresias e fazendo esses paralelismos, que vai deixar como que o campo aberto. Santo Irineu é como se ele dissesse, olha, a partir de tudo que está escrito, eu chego até aqui. E aí a igreja fala, não se preocupe, que a gente continuou meditando e a gente viu isso e aquilo, né? Então, quer dizer, a perspectiva cristã é uma perspectiva realmente meditativa, contemplativa diante daquilo que Deus nos revelou. E a gente pega com responsabilidade o mistério de Deus e pensa e contempla e medita. E a partir de então nós só vamos ver crescendo. É impressionante, antes do já no século IV, ali no ano 300 e pouco, os cristãos já rezavam talvez a mais antiga oração mariana depois da Ave Maria, que é a seguinte: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas que vos dirigimos em nossas necessidades. Nesta oração do século IV já está escrito, Santa Mãe de Deus. E esta oração vai influenciar no Concílio de Éfeso. Porque como os cristãos já chamavam Maria de Santa Mãe de Deus, como não aprovar o dogma também da Santa Mãe de Deus, que já era um dogma conhecido pelos cristãos da época. Quer dizer, já no século IV nós temos uma estrutura mariana, né? É uma coisa impressionante como aqui vai de avanço em avanço, não para mais, né? Porque a Escritura disse, Santo Irineu jogou aí, olha, eu vejo que a coisa é aqui, a igreja agora deixa com a gente, né? Enquanto o senhor vai trazendo aqui essa linha do tempo, é impressionante como o tempo vai passando e os santos, ao longo de todos os séculos, até os últimos agora, vão sempre confirmando, reafirmando este mesmo amor, esta mesma devoção à Virgem Maria e os dogmas antigos, não é? Que continuam sempre atuais. Em nada a igreja desdiz aquilo que foi dito desde os primeiros séculos sobre a Virgem Maria. É uma coisa encantadora. Eu quero chamar agora aqui, deixa eu ver, São Bernardino de Sena, para ser o nosso próximo convidado do programa. Ele diz assim sobre Maria: ela distribui a quem quer, como quer, quando quer e quanto quer as graças do Pai Eterno, as virtudes de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo. Que mulher é essa, hein? Que mulher é esta? Eu já emendo aqui também, de que modo a amizade com a Virgem Maria, padre, a gente olhando a grandeza dessa mulher, nos leva a sermos mais próximos de Deus também, pela sua intercessão, pela a familiaridade que temos com ela. É que, talvez, no que se refere a nós, aquilo que mais toca a nossa alma é que Deus nos fez seus filhos. Eu falei que a estrutura do cristianismo é uma estrutura de família. A estrutura do céu é uma estrutura de família. Então, uma mãe, o que ela faz é ajudar-nos a ser ternos no nosso trato com o nosso Pai do céu.
Quer dizer, a questão da ternura, né, porque nós somos filhos pelo batismo, pelo mistério da redenção, ou seja, Jesus Cristo nos salvou pela sua cruz, essa é a redenção objetiva, nós aderimos a essa redenção objetiva através dos sacramentos, quando a gente adere, a gente chama de redenção subjetiva, e entrando no mistério da cruz, a gente se encontra como filhos de Deus. Aí você, é como se de repente, vou usar aqui o exemplo das máquinas do tempo de Steven Spielberg, aqueles filmes antigos, né? De repente você está em 2022, aí acontece alguma coisa, você para lá em 1325, né? E você para assim, mas onde é que eu estou, né? Que universo é esse? Eu acho que acontece algo semelhante com o batizado, né? Ele está num universo totalmente diferente, né? E de repente parece que pelo batismo, onde é que eu estou agora, né? Onde é que eu estou? Então, aparece aquela mão amiga que vai te conduzindo nesse novo contexto. Quer dizer, Maria Santíssima, ela vai, meu filho, você está aqui agora na pátria dos escolhidos, né? Olha, você não conhecia o Pai, eu vou te apresentar melhor. Sabe aquele é o teu anjo da guarda, né? Aí você vai criando um carinho por essa mulher, porque ela vai te explicando tudo. É como a mãe que pegava a nossa mãozinha quando a gente era pequenininho e falava, vamos lá, filhinho, vamos fazer o sinal da cruz. Então faz o sinal da cruz. Você vai ficando agradecido com a tua mãe da terra. Pois bem, sobrenaturalmente, Maria vai fazendo esse trabalho pedagógico conosco e por isso o trato com a Virgem Maria, a devoção à Virgem Maria, nos ajuda a ser verdadeiramente da família, a ter espírito de família, a ter ternura de família, a aprender a tratar o divino. Andar com Nossa Senhora é saber que todos os erros serão fulminados. Porque Nossa Senhora, ela é a mãe daquele que é a verdade, eu sou a verdade. Então, isso está muito no coração, na mente da Virgem Maria. Olha, seguindo aqui ainda, São Luís Maria Grignion de Montfort, tem uma frase bonita também que vai aparecer aqui agora para a gente. Ele diz assim, ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria Santíssima, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. Outra frase belíssima, isto é, sempre amaremos pouco a Nossa Senhora, né? São Luís Grignion de Montfort chamava de devotos escrupulosos aqueles que pensam que a devoção a Maria tomaria o lugar de Jesus. Ele fala, isso é escrúpulo, não existe isso. Tá? Então, também aproveito para dizer isso para os nossos amigos aqui hoje que estão escutando e estão vendo esse programa, que não existe, não se pode ter este medo. Quanto mais você ama a Santíssima Virgem Maria, mais você ama o Salvador e mais você adora o único Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. Não existe o perigo de rezar a Nossa Senhora, de ajoelhar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora e pensar, estou idolatrando. Isso é bobagem. Isso não existe, porque é impossível que um devoto de Nossa Senhora seja um idólatra. Não existe, não existe. E por mais que você a exalte, nunca chegará à idolatria, porque todo verdadeiro devoto sabe muito bem que é assim. E de fato, os grandes devotos da Virgem Maria, citamos aí São Luís de Montfort, né? Citamos São Domingos de Gusmão, podemos citar São João Paulo II, que era devotíssimo da Virgem Maria também, São Pio de Pietrelcina. Estamos falando aqui de grandes santos, quer dizer, a devoção à Virgem Maria é como que uma forma de produzir pães, e os pães são santos, né? Então, quem quiser ser santo, entre nessa forma. Se não quiser ser santo, quiser ser um herege, quiser ser meio cristão, cristão pela metade, aceitar só umas verdades e outras não, vai ficar longe de Maria. Mas se entrar em Maria, vai ser formado no formato de Jesus, porque ela formou Jesus nas suas entranhas. Quando você entra nela, você vai ser outro Cristo. Vai ser perfeito isso aí. Que maravilha. Olha, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, padre, nós vamos falar sobre as aparições, as muitas aparições de Maria, que são encantadoras. E quem quer que as conheça ou resolva estudá-las, analisá-las, termina se apaixonando mais ainda. Mas a mais bonita é a de Fátima. Ah, é? É. Para você, qual é a mais bonita? Espera aí, já já a gente vai falar sobre as aparições da Virgem Maria ao longo dos tempos. Até já.
Quantos de nós crescemos escutando essas melodias encantadoras? Ave Maria de Schubert, que a gente está acompanhando agora, marcaram o nosso meio-dia, marcaram as 18 horas na nossa vida, marcaram momentos de oração diversos. Tem também a Ave Maria de Gounod, que a gente pode ouvir um pouquinho dela aqui também. E esses cantos tradicionais sempre embalando as orações, as reflexões da igreja, inclusive no mundo secular, Padre François. Entrando, por exemplo, em emissoras de rádio, a gente mais recentemente, agora quando eu falo recentemente, de 70 anos para cá, as emissoras de rádio, utilizando-se também em seus espaços para reflexões sobre o Evangelho, com essas canções, com essas melodias aí, essas Ave-Marias desses grandes artistas de séculos passados. Né? Clássico é clássico, Clássicos. né? É clássico. O clássico, ele transmite a verdade, a bondade, a beleza. Sabe que Santo Tomás de Aquino, ele não fala que a beleza seja um transcendental das coisas que existem, mas ele diz que a beleza nada mais é do que a junção da verdade com a bondade. Por isso a beleza atrai tanto, né? Por ser essa junção do verdadeiro com o bom. Que maravilha. Olha, a gente prometeu e vamos agora falar aqui de aparições marianas na vida da igreja, e olha que elas vêm também dos primeiros séculos. Mas antes, eu quero apenas trazer aqui mais um convidado do nosso programa de hoje, São João Maria Vianney, o cura d'Ares, patrono dos sacerdotes. Ele diz assim: Deus podia ter criado um mundo mais belo do que este que existe, mas não podia ter dado o ser a uma criatura mais perfeita que Maria Santíssima. Que beleza, São Cura d'Ares. Vamos seguindo aqui. Padre, sobre as aparições, na Espanha, para o apóstolo São Tiago, Nossa Senhora do Pilar, no ano 40 depois de Cristo, então já remonta ali os primeiros, o início mesmo da expansão do cristianismo. Certamente, e no caso de Saragossa, na Espanha, não é exatamente uma aparição, né? Porque Maria vivia ainda em carne mortal. Não é uma aparição no sentido da aparição de Fátima, por exemplo, que é uma coisa mais mística, né? Na verdade, parece mais uma bilocação, o fenômeno da bilocação, né? Que muitos santos, por exemplo, São Martinho de Lima tinha esse fenômeno na vida dele, né? É uma coisa que Deus produz na vida de um santo para ajudar uma pessoa em outro lugar. A figura da pessoa aparece em dois lugares, né? É interessante Mas comumente a gente já ouviu falar de Santo Antônio e até do próprio Padre Pio, exatamente. São Pio. Essas bilocações, né? Está em dois lugares, é um fenômeno místico que aconteceu várias vezes. Vamos lá. Intuímos aqui que esta aparição de Nossa Senhora no século 40 depois de Cristo, no ano 40. Ano 40, desculpe, depois de Cristo, teria se dado em forma de bilocação. Por aí, porque Nossa Senhora estava viva em carne mortal, estaria ou na cidade de Éfeso, ou na cidade de Jerusalém, enfim. E Tiago já estava lá porque os apóstolos já tinham saído pelo mundo para anunciar o Sim, de fato é uma aparição para consolar o trabalho apostólico de São Tiago, né? E os anjos trazem um pilar para que Nossa Senhora pouse seus pés, né? A delicadeza, a história do pilar é essa, né? Então, a história da aparição é assim: Nossa Senhora vem confortar o apóstolo na sua missão evangelizadora, porque o pessoal daquela região da Península Ibérica não estava se convertendo, então Nossa Senhora aparece e os anjos colocam um pilar para que Nossa Senhora pouse os seus pés, e esse pilar é o que se venera na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Saragossa. Inclusive o pilar, Ronaldo, eu estive lá, está um pouco desgastado de tanto beijo que as pessoas deram naquele pilar, inclusive São João Paulo II, quando você vai colocar o rosto lá para beijar, quase que você não consegue alcançar mais o pilar, porque já está muito desgastado essa parte. Foram séculos os cristãos beijando esse pilar, né? Quase dois milênios. Pois é. Pilar desgastou bastante já. Vamos falar da próxima aqui. Nossa Senhora do Carmo, 1251. São Simão Stock era prior geral dos carmelitas e dirige-se à Virgem Maria pedindo-lhe o privilégio feudal, que era a proteção da Senhora sobre seus vassalos em tempos de perseguição e de dificuldades. Nossa Senhora do Carmo, e se tornou uma devoção também, até os dias de hoje, muito forte.
Uma devoção fortíssima, porque nessa devoção, o que mais ajudou a divulgá-la de maneira assim muito forte foram duas coisas. Uma é que aquelas pessoas que têm o escapulário do Carmo, que usam o escapulário de Carmo, ou seja, esses dois pedacinhos de pano unidos por duas cordinhas, né, que ficam discretamente dentro da própria camisa, essa devoção nos faz participante de todas as orações que todos os carmelitas fazem no mundo inteiro. Isso é uma coisa muito grandiosa, porque são monjas de clausura, né, e que rezam muitíssimo essas mulheres, e os freis carmelitas também, né? Isso é uma coisa que ajudou muito. A outra que ajuda é o chamado privilégio sabatino, confirmado pelos papas, né, que diz que aqueles que são devotos de Nossa Senhora do Carmo, portanto, usam o Santo Escapulário, essa peça, né, que eu acabei de descrever, irão para o céu no sábado seguinte após a sua morte. Quer dizer, é o chamado privilégio sabatino, né? Quer dizer, se você morre na quinta, então no sábado você vai para o céu. Evidentemente, Nossa Senhora vai dar um jeito de que que a pessoa não morra em pecado mortal, que morra confessado, porque aí passará um tempinho no purgatório necessário para purificar-se, mas irá para o céu no próximo sábado após a sua morte. São essas duas realidades que ajudam a gente ter uma devoção muito grande por Nossa Senhora do Carmo. Eu quero, antes de prosseguir aqui nas aparições, trazer aqui, por exemplo, o Santo Rosário. Nós tivemos agora na semana passada o Dia do Rosário, 7 de outubro, e é a devoção mariana, eu acho que a mais propagada no mundo inteirinho. Qual é a história do surgimento do Rosário para nós católicos? É uma oração que surge num contexto de combate desde o início. Ou seja, São Domingo de Gusmão, santo do século XII e XIII, ele institui o Santo Rosário para combater os hereges albingenses. Isso é muito importante saber. O Beato Alano de la Roche, ele também vai no mesmo contexto de combate a favor da pregação, né? O Papa São Pio V, quando ele institui a festa de Nossa Senhora do Rosário, a festa acontece porque pelo Rosário de Nossa Senhora os cristãos, claro, católicos, venceram os turcos otomanos muçulmanos numa batalha naval. De novo batalha, né? O Rosário de Nossa Senhora, muita gente gosta de comparar as Ave-Marias com rosas, e daí vem rosário, né? Mas eu também gosto de pensar que são balas de metralhadora, porque desde o começo o Rosário tem uma história muito combativa. O Rosário é para a igreja militante, né? Eu quis usar militante agora de propósito, não peregrina. Eu sei que também é peregrina, mas eu quis usar militante. Por quê? Pessoal, a nossa luta aqui, como diz o apóstolo, não é contra essas coisinhas, né? É contra uma realidade espiritual muito poderosa. Há um combate espiritual que a gente não vê, que a gente não percebe, o tanto de demônios que nos assaltam, né? Nós temos um anjo da guarda, sim, mas vem 200 demônios nos atentar, né? Tem uma série de coisas que a gente é protegido que a gente nem sabe que a gente é protegido. Tem uma série de realidades que está no mundo sobrenatural e que Nossa Senhora está constantemente nos protegendo. O Santo Rosário é uma oração de combate, é uma oração da igreja militante, é uma oração que desde o início tem essa... Quando os papas viram que é preciso atuar no combate, eles pediram para os fiéis rezar o Santo Rosário. Isso foi comum na história do cristianismo, né? É uma rosa, mas é uma rosa de ferro, eu diria, né? Uma rosa muito forte, é uma bala de canhão em forma de rosa, né? Mas que destroça os inimigos, acaba com os inimigos da igreja, do mundo, das sociedades, né? Rosário é incrível. Eu rezava, assim, desculpem falar uma coisa pessoal, né? Eu até pouco tempo atrás rezava só um terço. Eu vi que tem que rezar completo, tem que rezar o rosário. E digo, para consolar alguns, né, São João Paulo II, quando ele escreve Rosarium Virginis Mariae, ele fala que o terço luminoso é facultativo, tá? O rosário continua tendo 3 terços. Por quê? Porque o Papa disse que é facultativo, está lá escrito no documento, e também porque o rosário surge
para dar a possibilidade das pessoas rezar os 150 salmos. E aqui eu queria justamente chegar. O rosário remete à recitação dos 150 salmos bíblicos. Isso. E por quê? Pela dificuldade dos fiéis em decorar os salmos, estes foram substituídos Nem sabiam ler, né, Ronaldo? Pois é, por 150 Pai Nossos que eram rezados e contados com 150 pedrinhas numa bolsa de couro e mais tarde com 150 nós em um cordão. Quando os monges beneditinos foram evangelizar o norte da Europa, a estratégia deles era muito simples. Eles chegavam no meio daqueles bárbaros e eles começavam a rezar salmos. Construíam um pequeno mosteiro, rezando salmos. E continuavam rezando salmos. E aquilo ia pouco a pouco atraindo os bárbaros. Em torno daquele mosteiro iam surgindo pequenas famílias cristãs já, porque eles batizavam alguns bárbaros, a coisa ia crescendo, crescendo. Quer dizer, o rosário e o salmo têm uma função semelhante na história da evangelização que a própria Igreja Católica viu. E na história da evangelização da Igreja, fato é que Maria ela debela as heresias, ela combate contra o erro, porque ela leva consigo a verdade. Deixa eu trazer aqui algumas menções sobre o rosário de alguns santos da igreja. Por exemplo, São João Paulo II diz: entre o desespero e a esperança, nada como um santo terço bem rezado. Santa Teresa de Jesus, ela diz assim: no Santo Rosário encontrei os atrativos mais doces, mais suaves, mais eficazes e mais poderosos para me unir a Deus. São Pio X, Papa, diz assim: o Santo Rosário é a mais bela de todas as orações, a mais rica em graças e a que mais agrada à Santíssima Virgem. Os erros modernos serão destruídos pelo Rosário. Atenção! Eu tenho visto agora, sobretudo nesse período eleitoral aqui no Brasil, quantos rosários vêm sendo rezados pelo nosso povo Brasil afora. E aqui essa frase de São Pio X nos remete a isto: os erros modernos são destruídos pelo rosário. Esse Papa combateu o chamado modernismo, né? Então ele sabe realmente que ele está falando na carne, né? E Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: o Santo Rosário é a homenagem mais agradável à Mãe de Deus. Frases de santos sobre o rosário. Vamos seguindo aqui, padre, no nosso programa de hoje. A gente está falando das aparições da Virgem Maria, não é? E vamos para Guadalupe. Agora, 1531, Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira aqui da nossa América, considerada a mãe da nova evangelização. O contexto dessa aparição? O contexto dessa aparição mais uma vez, uma dificuldade enorme de evangelizar os índios ali naquela região que hoje nós conhecemos como México, né? E realmente os missionários tinham conseguido ainda poucos frutos, mais ou menos como aqueles apóstolos que estavam pescando a noite inteira, mas não tinham conseguido pescar nada, né? E então, nesse contexto de uma evangelização pouco frutífera, pouquíssimas conversões e coisas do tipo, então Nossa Senhora aparece a um índio chamado João Diego, e a partir daquele momento, simplesmente o cristianismo avança de uma maneira poderosíssima, porque Nossa Senhora aparece muito identificada com os índios daquele lugar, inclusive nos seus aspectos externos, né? Então, os índios identificam ali alguém que é dos nossos, né? É interessante isso aí. Os índios olham para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, daquela região, e falam: ela é da nossa tribo. A partir daí, os missionários espanhóis, eles só têm que batizar a gente, batizar. A evangelização, assim, aumenta de maneira impressionante, né? Os índios se convertem facilmente agora. Vamos lá, seguindo aqui ainda. Nossa Senhora Aparecida. E para falar de Nossa Senhora Aparecida, a nossa reportagem sobre o dia de ontem e a festa acontecida em Aparecida, com detalhes aqui também de Brasília. Pés cansados, passos que fizeram chegar à casa da mãe e o coração aquecido pelo amor a Nossa Senhora Aparecida. Assim, uma multidão de fiéis prestou suas homenagens à padroeira do Brasil. Expressões de fé, frutos de graças, gratidão e o desejo de um mundo melhor. Aos pés de Maria, lágrimas derramadas em sinal de bênçãos.
Neste dia, histórias se encontram. O Senhor Domingos, que peregrina há 54 anos. Cristiane e a família, que rezam pela saúde do pai. O João, que está voltando para a sua tão sonhada Bahia. E tantas outras. Todas com uma única e fiel intercessora, Nossa Senhora Aparecida. Minha Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida também é padroeira da capital federal. Aqui, o 12 de outubro foi marcado pela fé e devoção dos fiéis que participaram na Esplanada dos Ministérios de uma vasta programação organizada pela Arquidiocese de Brasília, que teve início às 9 horas da manhã. No fim da tarde, durante a Santa Missa, o cardeal Dom Paulo César Costa destacou a importância de levar em consideração a fé do povo brasileiro em todos os âmbitos da sociedade. Já era noite quando começou a tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. No percurso, 3 bênçãos especiais foram dadas: aos doentes, aos governantes e às famílias. Num dia tão especial, os devotos caminharam e rezaram no centro das decisões do país. Padre, depois de vermos essa reportagem, também contextualizando, Nossa Senhora também surge aqui nas águas do Rio Paraíba, no Brasil, também para falar algo importante para aquele momento que o nosso povo vivia, né? Certamente. E, além do mais, um momento muito importante, 1717, curiosamente, Nossa Senhora, ela une ali todo mundo, né? Porque se por um lado vem o Conde de Assumar, passando por Guaratinguetá, e é preciso oferecer um banquete ao homem nobre, ao rico do momento, né? E o povo vai se unir àquele banquete. Por outro lado, os pescadores, eles são agraciados com o encontro da imagem, né? E realmente o povo de Guaratinguetá e região ali anexa vai viver um momento de banquete entre pobres e ricos, e quem faz essa união é exatamente a Santíssima Virgem Maria. Penso que a mensagem de Nossa Senhora Aparecida não foi só, ela continua sendo para os nossos tempos de maneira atualíssima, porque no Brasil, às vezes, nós temos essa questão de classificar muito, inclusive, infelizmente, a teologia da libertação trata, às vezes, do pobre de uma maneira que não é a correta, e Nossa Senhora Aparecida une todo mundo. Deixa eu pular agora aqui para, brevemente, nesses últimos minutos do nosso programa, 2 aparições preciosas na França, Nossa Senhora das Graças, aparece a Santa Catarina Labouré, e uma Nossa Senhora que chora, Nossa Senhora da Salete, e que é um grande apelo a que os homens se convertam e larguem seus pecados. Tem esta força também, que eu já poderia, inclusive, unir aqui a aparição de Fátima, de pedir que os homens se convertam. Foi também, além dos embates, dos combates, da defesa do povo cristão em muitos momentos, mas o outro apelo de Nossa Senhora em suas aparições, a conversão dos pecadores e do mundo que vivia em grandes pecados? Sim, em todas as aparições, Nossa Senhora tem pedido a conversão dos pecadores, né? E eu digo que a mais bela de todas é a de Fátima, porque ali está incluído a aparição do anjo, o anjo de Portugal, né? Daí a gente pode intuir que todas as nações têm um anjo, porque Portugal tem o seu, né? E também é uma mensagem que vai falar da conversão, da conversão das pessoas, mas interessante que com uma repercussão coletiva, né? A mensagem de Fátima é uma mensagem que explica o século XX. Todo ele desde o ponto de vista sobrenatural. Rapidamente elencando, os grandes perigos alertados por Nossa Senhora no século XX. Guerra, comunismo. Exatamente. O que mais a gente pode acrescentar? Olha, e também a gente poderia acrescentar essa apostasia interna que nós estamos vivendo. Apostasia. Também está lá em Fátima já. Eu só volto aqui também que no Brasil, na década de 30, apareceu Nossa Senhora, a Nossa Senhora das Graças no Brasil, mas lá em Simbres, Pernambuco, que agora tem reconhecimento diocesano já, não é? Inclusive, uma das videntes está em processo de beatificação. Sim, sim, é não certo. Também... E também com a forte mensagem de alerta quanto ao comunismo. Exatamente. Por quê? Às vezes as pessoas pensam que a gente, quando fala de comunismo, está falando de política e não entende que o comunismo foi uma ideologia
feita por dois filósofos especialmente, chamados Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que é uma filosofia ateia, materialista, antifamília, anticristianismo, e que esta filosofia, com estas características que eu acabei de dizer, foi assumida por alguns partidos políticos. Então, eu faço a distinção, Ronaldo. Uma coisa é eu falar do comunismo e do socialismo, que é todo esse mundo de erro, materialismo e ateu, e outra coisa é quando os partidos assumem esta filosofia. Hoje, dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, foi exatamente no 13 de outubro, como hoje, que ela apareceu, aquele grande milagre no céu, um sinal para o mundo de que Deus precisa ser visto e ouvido, não é? Peço ao Senhor que encerre o nosso programa com uma mensagem e uma bênção. A mensagem de Fátima, ela atinge o nosso século XX porque é uma mensagem que já vai nos alertando de todos aqueles perigos, aqueles males que nós sofreríamos. João Paulo II entendeu muito bem isso. Eu, como mensagem final, deixaria a vocês uma indicação de uma leitura, que é o livro Nossa Senhora de Fátima, do Walsh, né? W-A-L-S-H, Thomas Walsh. É excelente essa biografia, está publicada pela editora Quadrante, está acessível aqui no nosso Brasil. É um livro maravilhoso que eu penso que, se não fosse os diários da irmã Lúcia, a melhor biografia, que inclusive está baseado nos diários, é esta, de Fátima, né? Aconselho a leitura e vão entender muitas coisas que nós acabamos de falar aqui hoje, inclusive em torno a Fátima. E é isso, né? Acho que um bom livro continua esse programa. Se a gente indicar um bom livro, o programa segue, né? Porque vamos ter que parar mesmo, né? Então tá bom. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Deus abençoe a todos nós e abençoe o nosso Brasil e todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco, Padre François. Desejo ao senhor também uma boa sequência de mês de outubro, vivendo esses mistérios encantadores do mês. E a você que esteve conosco, muito obrigado. Esse programa já pode ser revisto agora no Canção Nova Play. Grande abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser, com a Virgem Maria sempre do nosso lado, rainha e padroeira do Brasil. Boa noite.